José Batista, esta questão do conflito que começou por ser entre o Estado de Israel e Hezbollah, na faixa de Gaza, já se estendeu ao Líbano, já teve o Irão pelo meio, também já chegou à Síria. Este é um tema tão largo, não só podia fazer um congresso de uma semana sobre isto e ainda ficava muita coisa por dizer. Portanto, vou tentar cingir-me aqui a 2 ou 3 pontos. O primeiro, eu se calhar vivo numa bolha, mas as pessoas com quem eu me dou, todas elas são pela paz. Eu não conheço ninguém que não seja a favor da paz. O problema é que a paz não surge dos nossos desejos. A paz constrói-se. E no caso específico do conflito israelo-palestiniano, nos anos 90 nós tivemos o mais perto que até agora se teve da paz, que foi com os acordos de Oslo. Uhum. E tínhamos 2 Estados que estavam no caminho da paz. Em Israel tínhamos um governo que apoiava os acordos. Tínhamos esse governo com grande apoio popular. A população, nas sondagens, esse governo continuava a ganhar eleições. E, à frente do partido de Benjamin Netanyahu, tínhamos uma grande fatia da população, cerca de 70% da população de Israel, que era a favor dos acordos. E, de repente, toda essa boa vontade se perdeu. E se perdeu porquê? Com o crescimento desmesurado dos ataques suicidas, bombistas do Hamas a alvos civis. E, portanto, nós temos que ser claros. Não vai haver paz enquanto houver Hamas. Isso é um ponto assente. E Israel, ninguém pode defender algumas das coisas que Israel fez no passado e que continua a fazer hoje. Claro que não. Mas não nos podemos esquecer que Israel, naquela região, continua a ser o mal menor. Porque por muitos erros que Israel cometa e por muitas coisas que às vezes até podemos se calhar pensar que são algumas atrocidades que Israel cometa, nenhuma delas é tão problemática como os seus vizinhos que dão guarida e dão financiamento a grupos terroristas. E portanto, Israel, com todos os seus defeitos, é o menos mal da região e é um partido onde há liberdade, um país onde há liberdade e onde há ainda democracia. E, portanto, nós temos que exigir a Israel, mas temos que exigir também aos outros países dessa região a sua cota-parte da responsabilidade. Uma segunda questão que eu percebo que este é um tema sensível, mas eu às vezes ouço alguns partidos falar, especialmente à esquerda, e em particular em Portugal o PCP e o Bloco de Esquerda, e se algumas das suas preocupações me parecem legítimas, há outras coisas que eu também não posso deixar de colocar, que é, olhando para os seus discursos, eu pergunto, no dia 7 de outubro de 2023, se o chefe de Estado de Israel fosse do Bloco de Esquerda ou do PCP, o que é que vocês diziam ao país? Porque a forma como estes 2 partidos ignoram o massacre de 7 de outubro, a mim preocupa-me. E não é um bom sinal que partidos democráticos queiram olhar para o lado e achar que só um lado é que é problemático quando o outro também comete massacres. E por fim, só para acabar, só aqui uma nota final, que é isto do conflito palestiniano dá muito jeito ao PCP e ao Bloco de Esquerda, porque se tira as atenções daquele que deve ser o conflito com o qual temos que estar mais preocupados, que é o conflito da Ucrânia, no qual o PCP continua a ter uma posição vergonhosa, fala da paz pela paz, sem dar motivações concretas, não quer que nós ajudemos os nossos irmãos ucranianos que estão a debater-se pela democracia e pela liberdade na Europa, que são o nosso paredão contra a invasão russa. E não, o PCP quer a paz pelos desejos dos unicórnios. Não acontece. E, portanto, esse era o desafio que eu deixo ao PCP aqui, é esse. É tomar uma posição forte em defesa da Ucrânia, porque a primeira prioridade que temos que ter em termos bélicos hoje em dia é a defesa da Europa, é a defesa da liberdade na Europa, e essa está a fazer-se na Ucrânia.